Galera, encerramos os princípios da óptica geométrica e hoje nós iremos aproveitar e começar a falar sobre espelho plano. O que é o espelho plano? Espelho plano é uma superfície refletora bem polida, em que ela vai refletir os raios regularmente. Vamos lá, a reflexão, o espelho plano, ela possui duas leis da reflexão. A primeira lei da reflexão diz o seguinte: o raio incidente I, a normal N e o raio refletido R são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. O que significa isso? Significa que se eu tivesse aqui um espelho plano e eu incidisse aqui com um laser um raio de luz no espelho, o que ia acontecer com esse raio de luz? Ele ia ser refletido. No ponto em que ele for refletido, você faz uma reta perpendicular ao espelho, que é chamada de reta normal. Aí você tem o raio incidente, o raio refletido e a reta normal. A primeira lei diz que eles são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano, na mesma superfície. Isso seria a primeira lei do espelho plano. Significa que quando o raio incidente ele é refletido, ele vai sofrer um desvio na sua trajetória original. Esse desvio é feito de maneira que ele fique no mesmo plano em que ele estava se movendo, na mesma superfície, uma superfície imaginária. A segunda lei diz o seguinte: o ângulo de reflexão R é igual ao ângulo de incidência. Então, se você tem aqui um espelho plano, o raio vai bater aqui, ele vai ser refletido na mesma superfície aqui, que seria a tela sua, coplanares. Este é o raio, este é a reta normal e este aqui é o raio refletido. O ângulo em que o raio incidente faz com a reta normal é chamado de ângulo de incidência. O ângulo em que o raio refletido faz com a reta normal é chamado de ângulo de reflexão. Nós temos que, olha o que acontece aqui ó, na experiência. Ó. Tá vendo o raio de luz batendo no espelho e sendo refletido? Professor, eu não sei de onde ele está vindo. Princípio da independência dos raios. Tanto faz se ele vem daqui ou se ele vem daqui, a trajetória é a mesma. Olha o ângulo que ele forma aqui. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O ângulo é o quê? É igual, gente. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O I seria o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, e o R seria o ângulo do raio refletido com a reta normal. Lembrando que o raio refletido, deixa eu colocar aqui porque não apareceu, seria este daqui, ó. O raio refletido. Então, incidência é o ângulo do raio, o ângulo de incidência é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, e o refletido é o ângulo do raio refletido com a reta normal. Gente, uma coisa que é importante também você analisar é o seguinte: vamos supor que aqui seja um ângulo de 30 graus. Fica mais fácil demonstrar isso quando eu coloco o ângulo. O ângulo de reflexão vai ser quantos? 30 graus, é o que diz a segunda lei, certo? Beleza. E este ângulo aqui, ó, ele vale quantos? E este ângulo aqui, ele vale quantos? Galera, quando o I é igual a R, este ângulo é igual a este. Como assim, professor? O senhor tem certeza disso? Tenho. Olha, aqui não é 30 graus? Lembra que a reta normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Por isso que é chamado de reta normal. Tudo que é normal é perpendicular a algo. Então, a reta normal ao espelho, perpendicular ao espelho. Se aqui tem 90 graus e aqui já tem 30 graus, aqui vai sobrar 60 graus. Totalizando 90 aqui, certo? E aqui a mesma coisa, se aqui tem 30 graus, para dar 90 graus, aqui também terá 60 graus. Portanto, se o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, aqui, os ângulos do raio incidente e da reta normal que fazem com o plano do espelho aqui, são também iguais. Então, este é igual a este e este é igual a este. Vamos lá para o exercício então, galera. A figura representa um raio de luz que incide no espelho plano e por ele é refletido. Nessa reflexão aqui, qual o ângulo entre a reta normal e a superfície do espelho? Perdão, qual é o ângulo entre qual é o ângulo entre a normal, a superfície do espelho, que é essa reta normal aqui, e o raio refletido? Então ele quer saber o ângulo de reflexão aqui, certo? Lembra que se aqui é 40 graus, aqui também vai ser 40 graus.
E lembra que o ângulo, o ângulo entre a reta normal, e o plano do espelho é 90 graus. Se aqui já tem 40 graus, para dar 90 graus, aqui tem que ser 50 graus. Que é a resposta que ele quer. Então, nós já sabemos que a letra A, o ângulo de reflexão do raio refletido, que é o ângulo entre a reta normal e o espelho, este ângulo aqui, é igual a 50 graus. Mas, professor, eu não poderia ter descobrido o ângulo de incidência? E o ângulo de incidência não é igual ao ângulo de reflexão? Poderia, ó. Aqui não é 40 graus? E esse ângulo aqui, lembra que a reta normal é perpendicular à superfície do espelho. Se aqui é 40 graus, para dar 90, aqui também será 50 graus, que é o ângulo de incidência. Se você descobrir o ângulo de incidência, você descobre o ângulo de reflexão. Então, este é o princípio aqui. Então, a letra A. Qual é o ângulo entre a reta normal e a superfície do espelho? Qual é o ângulo entre a normal, a superfície do espelho, e o raio refletido? Este ângulo aqui é 50 graus. Letra B. Qual é o ângulo entre o raio incidente, que é este raio aqui, e o raio refletido? Qual é o ângulo entre eles aqui? Ó? 50 mais 50, 100 graus. Pronto, resolvemos o exercício de espelho. Viu como é tranquilo, como é de boa? Então vamos lá para o nosso último exemplo da aula. Dois espelhos, E1 e E2, aqui ó, formam um ângulo de 110 graus entre si aqui. Um raio de luz incide no espelho E1 com um ângulo de 40 graus. Como mostra a figura, é refletido sucessivamente pelo espelho E1, vai bater no E2 e ser refletido no E2. O ângulo em que o raio refletido por E2, o raio que vai bater aqui e ser refletido, forma com o plano do espelho é igual a... E agora, professor, o que eu faço? Primeiro desenho o raio. Tá vendo um raio aqui incidente? Faça um raio batendo no espelho E1, sendo refletido no espelho E1 e indo para o espelho E2. Pronto. Esse raio não vai bater no espelho E2 e vai ser refletido no E2. Pronto. Primeiro passo, desenha o raio. Segundo, o que ele quer? Ele quer o ângulo que o raio refletido por E2 forma com o plano E2, com o espelho. Ele quer isso daqui, ó. É isso que ele quer. Essa é a pergunta dele, certo? Como que eu faço aqui, professor? Lembra que toda vez que um espelho, que um raio ser refletido no espelho, desenha uma reta normal, que ela é perpendicular ao espelho. Certo? Olha, meu querido, se você sabe, se aqui é 40 graus, qual que é o ângulo de incidência? Ó, o ângulo de incidência vai ser 40 mais quantos? Dá 90? 40 mais 50. Então aqui é 50. O ângulo de reflexão do raio refletido com a reta normal é 50 graus também. E aqui vai ser quanto? Vamos lá? Olha, se eu não quer determinar esse ângulo aqui, você pode descobrir o ângulo I, o ângulo R aqui, o ângulo I, o ângulo R aqui. Só que tem maneira que é mais fácil de fazer. Eu preciso nesse exercício necessariamente descobrir o ângulo de incidência aqui? Ou descobrir o ângulo de reflexão aqui? Neste exercício não. Eu preciso descobrir aqui o ângulo de incidência aqui? Eu preciso descobrir o ângulo de reflexão aqui? Também não necessariamente. Por quê? Olha, se você tem que aqui é 40 graus, o ângulo em que o raio refletido vai formar com o plano do espelho, que seria este ângulo aqui, vai ser igual a esse daqui. Portanto, aqui é 40 graus. Tá, professor, beleza. Eu descobri que o ângulo aqui é 40 graus. Mas e aí? O que eu faço agora aqui? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu não tenho nenhum ângulo. Tá, eu sei que você não tem nenhum ângulo. Mas que figura nós temos aqui, ó? Seguindo esse ponteiro aqui, ó. Nós não temos um triângulo? A soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser 180? Então você tem aqui 40 graus. Você tem aqui 110 graus, que é este ângulo aqui. E por último, você tem esse ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui seria o último ângulo do triângulo. Como você tem um triângulo aqui e a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, você precisa saber isso para espelho plano, tá bom? Você tem aqui 110, que é esse lado, mais 40, que é este daqui, vai dar 150. Para dar 180, que é a soma de todos, esse último aqui tem que dar quantos? 150 para 180, aqui tem que dar
30 graus. E se este ângulo é 30 graus, este daqui não é igual? É igual a 30 graus também. Portanto, a resposta correta do exercício seria a letra B. Essa é a resposta correta, tá bom? Precisei, nesse caso, determinar o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão? Não, eu poderia ter determinado que aqui, por exemplo, é 50 graus, poderia ter determinado que aqui é 60 graus, né? Porque 60 mais 30 é 90, que aqui é 50, que aqui é 50 mais 40 é 90, mas nesse caso não é necessário. Só indo este é igual a este, aqui a soma dos ângulos internos tem que ser 180, então aqui é 30, e este é igual a este. Aí eu cheguei no ângulo que ele queria. Portanto, a resposta correta é a letra B. Galera, muito obrigado pela atenção até aqui. Façam as atividades e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Tchau, tchau.